Shalom, queridos. Estamos aqui no 7º capítulo do 2º livro dos Reis. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem a Tua palavra para nos alimentar, como diz a Tua palavra mesmo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui é a Tua palavra, sai da Tua boca, e nós queremos estar alimentados por ela. Nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, porque o Senhor não mente. O Senhor diz que quem medita nela de dia e de noite prospera. Te louvamos e te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 7, queridos, nós estamos vendo que está havendo fome em Samaria. Pessoas comendo seus próprios filhos. E nós sabemos que aqui é o povo de Deus. Não é outra pessoa senão o povo de Israel, o povo de Deus. E tem castigos quando desobedecem e tem bênçãos quando obedecem. Toda vez que você vê essa situação, é Deus punindo Israel, mas ele não abandonou. Nós sabemos que ele se manteve fiel e está fiel, esperando ainda que os judeus que não se converteram se convertam. E nós estamos implantados, nós estamos enxertados em Israel. 12 discípulos do Senhor Jesus, israelitas. Aí foi que fundou a igreja. E eles foram tão fiéis ao discipulado que Jesus Cristo mandou fazer, que hoje nós estamos em toda parte do mundo, o Evangelho chegou. Por causa deles, que cumpriram o que Jesus disse. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, versículo 19. Que nós sejamos também obedientes, ainda tem muita gente precisando ser salva, a começar na nossa família. Sejamos fiéis. Eu estou mostrando para vocês a situação de Israel, mas Deus não abandonou. Eu quero que vocês saibam também a situação da igreja. A dificuldade que a igreja tem de cumprir o ID do Senhor Jesus. Mas Deus não nos abandonou. Então vejamos agora, eu estou fazendo apenas um esclarecimento. Agora eu quero que você veja o capítulo 7. Nós possamos ver aqui somente rapidinho. Vocês fazem a leitura correta, tudo direitinho, porque aqui eu tenho que ser rápida. Então, capítulo 7 diz: Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: Eis que você verá isso com os próprios olhos, mas não comerá disso. Então o capitão, braço forte do rei, não acreditou nas palavras do profeta. E o profeta disse que ele não iria comer, porque duvidou. Tudo de Deus é a fé. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter fé. Vamos fazer uma analogia também desse versículo. Dessa parte onde este homem, esse capitão não acredita e o profeta disse que ele não iria comer, porque não acreditou. Você quer comer o melhor dessa terra? Tenha fé, porque fé é o que agrada a Deus. Sem fé, ninguém agrada a Deus. E a fé vem pela palavra, diz o apóstolo Paulo. Pelo ouvir a palavra. O que é que nós estamos fazendo nesses dias no Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém? Convocando as pessoas para estarem tendo fé. Porque se está lendo a palavra, vai ter fé. E se vai ter fé, vai agradar ao Senhor. Então, se vai agradar ao Senhor, é tudo que nós precisamos é agradá-lo.
tudo. Se já encontramos a maneira como agradá-lo, então sigamos firmes, agradando ao nosso Deus. É uma coisa que precisamos fazer urgentemente, agradá-lo. Eu quero dizer para vocês que a igreja continua com dificuldades. Em todo tempo Deus chamou os improváveis. Cada um de nós que fazemos parte da igreja somos improváveis, mas o Senhor nos amou primeiro e nos deu seu único filho para nos salvar. E ele está aqui com a sua palavra. Então vamos obedecer. Nós temos uma vez por mês, primeiro sábado de cada mês, o momento dos discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém se reunir. Tudo deve ter ordem e decência. Nós precisamos dar conta, dar um relatório daquilo que nós fazemos. Deus sempre quis isso, que o trabalho do seu Espírito em nós tenha fruto. O tempo todo Deus cobra isso. O Espírito Santo é que está fazendo isso no ministério, nos dando força para estar discipulando e nos dando força para estarmos sendo discípulos. Mas ele precisa apresentar o fruto. Nós temos que ver o fruto que o Espírito Santo está trazendo na minha vida, na vida de cada discipulador, na vida de cada discípulo, precisa ser apresentado. E é na imersão o lugar certo. É um único sábado no mês, o primeiro sábado de cada mês. Então, em nome de Jesus, sejamos fiéis para ali estarmos mostrando o que nós aprendemos. No mundo, você nunca vai passar por uma faculdade ou qualquer curso relevante que não tenha o resultado, que você não apresente o resultado. E por que no meio da igreja a gente quer fazer as coisas aleatoriamente? É para continuarmos distanciados de Deus? Jesus está voltando, como está escrito em Atos 1, 11. Ele disse que voltaria para buscar a igreja. Vai buscar uma igreja que está vivendo aleatoriamente ou uma igreja que está firmada na sua palavra? Então, em nome de Jesus, estejamos vendo o que está acontecendo aqui com Israel, mesmo Deus amando Israel, mas não deixou de puni-la quando desobedecia. Nós, como igreja, temos líderes que nos orientam e precisamos obedecê-los. Eu também não vivo aleatoriamente. Eu também tenho os apóstolos Renê e Ana Marita Terra Nova, que são nossos discipuladores, nossos mentores, que diariamente tem o grupo M12 Bahia, onde ele coloca mensagem para nós estarmos lendo e estarmos também mostrando o fruto do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo, dando para eles um retorno, um feedback. Todos os dias eu digo o que eu entendi do que ele escreveu para a minha edificação em Cristo Jesus. Então, prossigamos aqui esse capítulo de tanta fome, de tanta situação ruim em Israel, é um exemplo para nós. Deus não deixa de punir, mesmo não abandonando. Então, igreja, caminhemos do jeito que Jesus mandou, fazendo discípulos, em nome de Jesus. Aí você lê esse capítulo 7, na obediência, né? Faça a leitura, porque no questionário vai ter pergunta dentro dele, e aqui não tem nada difícil para a gente ficar lendo e preenchendo o tempo do vídeo, que é muito curto, não dá para falar, vocês leem. Aqui tem um subtítulo, o Exército dos Sírios com fome, e a fome, né? Desse capítulo 7. E aí tem o restante do capítulo, muita leitura e nada difícil de entender. O Espírito Santo está conosco, ele veio para nos ensinar. Vocês leiam com amor, que tudo vai dar certo. O capítulo 8 está falando dos bens da sunamita são restituídos. Então vocês sabem que o profeta passou por na casa dessa sunamita. Essa história é uma história também muito bonita. E vocês vão ver que aqui está continuando a história dessa sunamita, que já foi falado nos capítulos anteriores. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa
e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome nesse país a qualquer nesse país, a qual irá durar 7 anos. Aqui já é um repassar desse assunto, né? Nós já vimos esse assunto. E aí, aqui está mostrando a continuação do que aconteceu com essa mulher sunamita. Então, Eliseu tinha aconselhado, porque a fome estava em todo o país. A mulher se levantou, fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar sua casa e as suas terras. O rei estava com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: Ó homem, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que chegou à terra até agora. Bem, nós vamos continuar com esse capítulo 8, agora com o subtítulo Eliseu e Azael de Damasco. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente e ele lhe anunciou, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: Pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Então Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: O seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da doença. E Eliseu respondeu: Vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Vai e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. É a missão do profeta. Diz coisas boas, diz coisas ruins. O importante é que só fale o que Deus mandou. O importante é isso. Às vezes as pessoas ficam achando ruim quando a gente pega um versículo da Bíblia, que hoje a nossa profecia já está pronta, não é? Só é Deus direcionar. Quando alguém precisa, o profeta é indicado, Deus diz para ele, fale esse versículo da Bíblia para fulano, para fulana, e a gente fala, e às vezes o versículo não é um versículo que a pessoa gostaria de ouvir. A pessoa gosta de ouvir eu sou o Deus que te sara, eu curo toda doença, toda enfermidade. Jesus já levou as doenças sobre a cruz, os nossos pecados também. A gente gosta de falar essas coisas, mas quando o profeta recebe uma palavra dizendo coisa que não agrada, porque aqui também tem as bênçãos e tem também as maldições, né? Para aqueles que desobedeceram. E aí, quando a gente traz uma palavra dessa, o profeta não, ou a pessoa não quer aceitar. Mas isso é uma missão do profeta. Se o versículo da Bíblia que Deus está mandando falar para alguém é bênção, é coisa boa, aceita. Quando não é, por exemplo, eu como profetisa do Senhor, eu digo,
constantemente o versículo, capítulo 5 de Mateus, o versículo 28, que diz que se pecar, já fez. Eu trouxe para você essa palavra. Deus está te dizendo que se você pensar, já fez, e você está tendo pensamentos, e Deus está mandando trazer aquela palavra, os seus pensamentos impuros, e você vai achar ruim. Mas se eu chegar para você dizer, Deus diz que quer te sarar, Ele é o Deus que sará, que maravilha, mas aprenda a receber tudo o que Deus mandar falar. Está na palavra, Deus disse que você precisa parar de pensar impuramente. E de que maneira você tem que parar? Você sabe muito bem se você pediu alguém em casamento, e está todo dia na porta dessa pessoa, todo dia beijando na boca, todo dia se abraçando. Você está pensando nos céus? Está pensando no trono de Deus? Pensando no trono de Deus, se você pedir a menina em casamento, se você for cuidar do que deve cuidar um noivo, preparar tudo para o casamento, e vê-la juntamente com a família, semanalmente, tomar um café, tomar um sorvete, juntos com a família, conversando sobre o assunto do que já está preparado para casar. Ah, eu já comprei o terreno, ah, eu já fiz a casa. Conversas desse jeito, porque se a gente não obedecer, vai levar para dentro da nossa família uma porta aberta para o diabo entrar, porque Deus não mandou ninguém ter relação sexual antes do casamento. E um beijo na boca já é o início dele. Então essa conversa não presta, não é? A gente não pode falar isso, porque se falar, as pessoas não aceitam. Mas eu, como profetisa, porque eu sei que está escrito em Atos 2,17 que nesse tempo profetas e profetisas estariam atuando, então eu, como profetisa, eu não posso arrancar essa página da Bíblia, que se pensar já fez, Mateus 5,28. E eu sei que ela sempre tem sido enviada para alguém. Então Deus envia-me e eu falo, como eu estou falando aqui agora. E quem não gostar, tira a página da Bíblia, porque Deus não fala duas conversas, é uma só. Ele diz que se pensar, já fez. Então, um beijo na boca é o início do ato sexual. Eu não vou pensar nos anjos quando eu estou beijando na boca. Então, eu estou em pecado se eu não estou casado com essa pessoa que eu estou beijando. Então, já entendeu por que é que Israel está assim? Nessa situação? Israel está assim por causa dessas coisas. O profeta falava o que Deus mandou falar e eles não aceitavam. E aí ficou um despejo terrível de fome. Mas agora nós já estamos no capítulo 8, onde Eliseu está falando com Azael de Damasco. E aí a gente volta aqui para repassar o que foi dito. Então o rei disse a Israel: pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Assim foi, Israel foi, encontrou-se com Eliseu, levando consigo os presentes. A tarefa é tão árdua que Deus manda as pessoas que vão falar com o profeta sustentá-lo, levar o suficiente para ele ser sustentado, porque o profeta está arriscado a tantas coisas, tão perigoso, né? Tem pessoas que querem matar o profeta, que quer que ele fique de boca fechada. Deus compensa dizendo assim: cada um que vai ao profeta leva um presente. Por isso que eles vão levando o presente aqui. No nosso tempo, cada um que vai estar tendo um profeta, que é aquele líder que está cuidando de você, se o seu ministério apostólico, os seus profetas são especial que você deve estar sustentando, são os apóstolos que fundou esse ministério, que foi mandado por Deus para profetizar, e que levou o seu pastor, o seu missionário, o seu bispo a chegar a essa dimensão, sendo usado por Deus, o apóstolo preparou essas pessoas. Então, tem hierarquia, a pessoa que deve ser sustentada pelas primícias são os apóstolos. É a maneira de agradar o profeta. Deus sempre tem alguma coisa para agradar o profeta, porque o sofrimento do profeta é grande. Já pensou dizer essas coisas para aqueles que não querem ouvir e eles quererem matar a gente? Mas a gente tem que falar o que Deus manda. Então, estou falando de profeta aqui, no segundo livro dos Reis, no capítulo 8. E Eliseu respondeu: vai e diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém, ele certamente morrerá. Aí essa parte não foi boa, né?
Mas mesmo assim, tem que dar o presente. O profeta ficou atento a ouvir a Deus para poder passar a resposta de Deus para as pessoas. Então, o presente tem que chegar para sustentar o profeta. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então, Azael perguntou: Por quê? Por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: Porque, porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos, rasgar a veste das mulheres grávidas. Azael perguntou: Mas que é este? Mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: O Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto do seu senhor, o rei, e lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse a você? O senhor de Azael perguntou: O que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: Ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. Azael reinou em seu lugar. O profeta já sabia, tá vendo? O profeta é uma grande responsabilidade. Em todo tempo, Deus prefere, ele exalta a profecia. A profecia é muito importante, desde o início da Bíblia até o final. Olha aqui o que aconteceu. Eliseu sabia tudo. Chegou a chorar por saber de tudo que Azael iria fazer. E aqui você já está vendo Azael matando o rei. O reinado Jeorão de Judá. O reinado de Jeorão de Judá. No seguinte ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Acabe era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vou parar mais uma vez por aqui. Vocês já estão vendo o caminho que eles estão seguindo, um copiando o outro. Os reis de Israel, os reis de Judá, um copiando o outro. Tudo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, vocês estão vendo aqui o que é que Deus faz. É fome, é guerra, é o inimigo vencendo. E agora eu digo, como é que está a igreja? A igreja tem feito a mesma coisa? Tem, sim. Senão já tinha avançado mais, Jesus já tinha vindo. Nós estamos retardando a volta do Senhor Jesus. O principal mandado dele foi esse, e de fazer discípulos. E o que é que nós temos feito? Nós temos ido fazer o quê? Os nossos bens, as nossas vontades. E a gente está andando fazendo as nossas vontades. Tem pessoas que nem o próprio filho discipula. A palavra diz que, lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, para inculcar a palavra na cabeça da criança. Tem pais que criam os filhos somente aprendendo no dia que chega no domingo na escola dominical. Mas não param, não sentam para fazer o culto doméstico, para discipular os seus próprios filhos. É por isso que a igreja está ainda aqui, sofrendo pandemia, sofrendo um monte de coisas, porque nós não fizemos o que Jesus mandou, e de fazer discípulos. E onde começa o discipulado? Na sua própria casa. Tem pais que trabalham 24 horas por dia, os filhos na mão das babás, da vovó e das titias, com o ensino do celular somente. Celular na mão para entretenimento. E os pais ganhando fortunas, fazendo de tudo para ter a casa de praia, para ter a casa essa, a casa aquela, não tem nada errado. Se Deus acrescentar, é Ele que acrescenta, a gente faz o que Ele mandou. E tudo isso vem para nossas vidas, tudo que for necessário.
É Ele que acrescenta, não somos nós. Mas a gente faz o contrário, deixa o que Deus mandou fazer e vai pegar aquilo que Deus ia fazer. É Ele que faz isso. Ele diz que as demais coisas nos serão acrescentadas se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Então, façamos nosso discipulado, nos preocupemos com aquilo que Jesus mandou fazer. E você terá sua casa de praia, terá tudo que você deseja, porque Deus diz que acrescenta as demais coisas. Faça o que Ele mandou, que é Ele que acrescenta. Não tem nada errado você ter sua casa de praia, mas faça o que Ele mandou e confie que Ele tem recompensa para aqueles que obedecem. E aqui nós encerramos no capítulo 8. Eu sei que vocês vão ler o restante e vão ver que é tudo a mesma coisa. É rei fazendo o que bem entende, e Deus castigando Israel, e Deus castigando o povo dele, mas não abandonando. Castiga para conserto, para cada vez mais eles poderem reconhecer que Deus quer que eles sejam santos como Ele é santo. E é assim que Deus vai fazer conosco. Custe o que custar. Ele só vai levar uma igreja que é santa como Ele é santo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.